Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio assistir a este vídeo com a temática Estado Democrático de Direito, Fascismo, Direito e Cinema. Um olhar meu, professora doutora Thailise Leite. Quem ainda não me conhece, eu convido a acessar as minhas redes sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, eu tenho um canal aqui no YouTube, eu tenho uma página em minha homenagem no Facebook e tenho também perfil no Twitter. E também convido a acessar o meu currículo na plataforma Lattes, que mostra toda a minha trajetória acadêmica. Eu também tenho muitas entrevistas, webinars, lives em outros canais, outras plataformas. Então, aí, procurar pelo meu nome para conhecer um pouco da minha trajetória. É um convite que eu faço a todas, a todos, a todes. Se puderem, eu agradeço. Hoje nós vamos falar um pouco aqui das relações simbólicas entre percepções sobre fascismo, autocracia, autoritarismo, Estado de Direito, democracia e representações cinematográficas. O cinema é uma ferramenta muito importante para sensibilizar as pessoas acerca de conteúdos que não lhes tocam imediatamente, porque geralmente as pessoas têm uma dificuldade de empatia e têm mais facilidade para compreender conteúdos que lhes prejudicam, que lhes tocam, que lhes concernem diretamente. Então, o cinema, quando traz uma amplitude de realidades culturais, geográficas, geopolíticas, históricas, sociais, simbólicas, filosóficas, econômicas e etc., ajuda a uma percepção, a formar uma percepção dialética, crítica, ampliada, não reducionista da realidade. Também, como representação de tempos históricos pretéritos ou na ficção científica de futuros, faz com que nós ampliemos o nosso imaginário e nossa relação com o tempo, e nossa historicização dos fenômenos. E, além disso, os documentários têm um papel importantíssimo de sensibilizar as pessoas para realidades que não são as dela necessariamente, para politizar a sua relação e a sua percepção com o entorno, e também, no caso do fenômeno jurídico, é importante essa compreensão. Eu sou jurista, sou filósofa do direito, tenho uma formação ampla, então essa é a proposta neste vídeo de hoje. Faremos algumas discussões sempre polêmicas, como costuma ser mesmo uma característica minha para quem já me conhece, né? Então, nós vamos começar falando um pouco aqui da questão da democracia e da formação do imaginário do Estado democrático de direito. Para isso, eu vou recomendar a vocês um filme aqui de 1982 chamado Danton, né? O filme Danton aí se chama O Caso Danton, foi o título em português, de Portugal, e Danton, o Processo de Revolução é o título no Brasil. É uma coprodução da França, da Polônia e da então Alemanha Ocidental, por causa do ano antes da queda do Muro de Berlim, que foi em 89, o filme é de 1982, é colorido e tem duração de 136 minutos. Essa é a ficha aqui técnica do filme, o diretor é o Andrzej Wajda, e o roteiro aí é uma colaboração de Jean-Claude Carrière, Jacek Gaziorowski, Agnieszka Holland e o próprio diretor Andrzej Wajda. E aí é um filme que se passa em língua francesa, mas é uma coprodução de todos esses países, porque é ambientado no pós-Revolução Francesa. A sinopse é após a Revolução Francesa, a França vive uma nova onda de terror, e o Danton, que foi um dos líderes da Revolução, enfrenta o governo numa tentativa de mudar a situação, confiando no apoio popular. Ele entra em choque com Robespierre, seu antigo aliado, mas acaba sendo levado a julgamento. Por que esse filme é um primeiro filme que eu indico para nós compreendermos a questão do republicanismo, da democracia e do direito enquanto Estado de Direito? Porque nós estamos tratando aqui da égide do direito aí simultânea com a égide do Estado. Esse Estado que nós conhecemos na contemporaneidade, ele é um Estado histórico, ele nem sempre foi a mesma forma estatal.
ele não se configura da mesma forma, como se ele fosse transhistórico e antológico e passasse por todos os momentos históricos com as mesmas características. O Estado que nós conhecemos hoje é um Estado gestado, idealizado na modernidade, pelos pensadores modernos chamados de contratualistas, pelo contratualismo erigido pelo pensamento esclarecido, ou seja, pelo iluminismo, pela razão esclarecida. E este Estado se configura obrigatoriamente por ser um Estado de direito, ele nasce com essa característica. E qual é a característica do Estado de direito originário? Ele é um Estado de direito porque ele é forjado, ele é constituído, ele é inaugurado por um documento jurídico positivado, que é a sua Constituição, um documento jurídico que constitui um Estado. A Constituição, na verdade, simbolicamente, é o próprio contrato social pensado pelos autores contratualistas, que tem aí uma figura proeminente em John Locke, que vai propor um Estado contratualista na esteira de Thomas Hobbes, mas Thomas Hobbes fez um contratualismo voltado aí para conservar o absolutismo monárquico. A ideia do Estado leviatã hobbesiana é para conceber, para prover o Estado absolutista monárquico de um discurso de legitimação para além do fundamento exclusivamente teocrático, porque já não era suficiente imaginar que o governante deveria ser obedecido e o status quo e a ordem estatal mantida, porque aquela era a vontade de Deus e porque assim Deus escolheu aquele soberano. Então, Thomas Hobbes constitui uma teoria contratualista de legitimação racional, imaginando que todos os dias os sujeitos anuíram em sair do estado de natureza da guerra de todos contra todos para formar um Estado, e para que se formasse esse Estado, se abriria a mão das liberdades individuais, transferindo essas liberdades para o Estado soberano, e aí que se constitui a soberania estatal, que se projeta sobre os seus cidadãos, por isso a ideia de povo, e que tem limites no seu território, por isso a ideia de Estado nacional territorial é fundante desse modelo. No entanto, quando vem John Locke, ele reformula essa percepção numa concepção iluminista de que não faria sentido abrir mão das liberdades originárias do estado de natureza e constituir um estado absoluto que fosse tirano e cerceasse os direitos mais caros, os direitos individuais fundamentais dos seres humanos. Na Inglaterra, já havia um antecedente de percepção e constituição de direitos individuais com a Magna Carta inglesa do início do século XIII, do rei João Sem Terra. Então, havia aí essa percepção de um indivíduo portador de direitos individuais que o Locke amadurece e diz que são vida, liberdade e propriedade privada e que a função do Estado de direito, daí por isso de direito, é proteger direitos individuais fundamentais. É por isso que as revoluções burguesas, que são os processos históricos que rompem com o absolutismo monárquico e implementam o Estado de Direito, são revoluções voltadas a proteger os direitos fundamentais individuais, e é por isso que logo depois de todas essas revoluções se faz uma declaração de direitos individuais fundamentais e uma Constituição, que é o contrato social positivado para constituir o Estado de Direito formalmente. Foi assim com a Revolução Gloriosa, embora não tenha sido efetivamente uma revolução sangrenta, foi considerada uma revolução burguesa, antecedente já no século XVII, e foi assim com a independência dos Estados Unidos da América em relação à Inglaterra e com a Revolução Francesa, que é sem dúvida a mais importante de todas. Essas três são consideradas pela historiografia as três mais importantes revoluções burguesas, e todas elas se projetam para constituir um Estado de Direito voltado à proteção dos direitos fundamentais individuais. Mas essa proteção é em caráter negativo, é uma tutela da prestação negativa. Se protege esses direitos, não ofendendo esses direitos. Então, é como se a Constituição fosse um escudo para que o Estado de Direito não pudesse avançar sobre os direitos dos cidadãos. Daí seria como que o Estado protegeria vida não matando, liberdade não prendendo e propriedade não confiscando. O Estado de Direito é assim chamado de direito porque é constituído
constituído por um documento jurídico, uma Constituição obrigatoriamente, porque é voltado com uma finalidade precípua, ou seja, sua teleologia é proteger direitos individuais e porque ele só pode funcionar nos limites da legalidade. O princípio da legalidade na égide do Estado republicano, para o Estado, sempre significou que os governantes, aqueles que ocuparem a instituição estatal, só poderão fazer o que está escrito na lei. Não podem fazer tudo o que quiserem, porque essa era uma característica do absolutismo monárquico que foi abandonado, e tem que fazer somente aquilo que a lei prescreve. Veja, na ideia do princípio da legalidade republicana, como todo poder emana do povo, o povo é o verdadeiro titular legitimado do poder, ele só elege representantes para desempenharem as funções relativas ao poder, e é por isso que esses representantes só podem fazer o que está na lei, porque a lei é a verdadeira vontade do povo. Como? O povo não pode se reunir cada vez que for decidir sobre uma demanda. Então, ele elege representantes, constituindo o poder mais proeminente, que é o parlamento, onde se debate as demandas populares e se consigna a vontade popular na lei escrita, positivada, por isso o legislativo é o poder mais importante nesse imaginário, e aí o executivo só serve para executar o que está escrito na lei, e o judiciário é a boca da lei, só pode realizar, aí dizer qual é a lei aplicável para as demandas que lhes são submetidas, porque é um poder que não age de ofício, só age sob provocação. Então, o Estado de Direito também é originariamente republicano, tem essa ideia de res pública, de que o verdadeiro titular do poder é o povo, é um Estado representativo e, por isso, precisa do sufrágio, daí a ideia originária de republicanismo se confundir com a ideia de democracia como simplesmente direito ao voto e ao sufrágio no imaginário liberal clássico, e é um Estado tripartite, e é um Estado, então, que tem divisão de poderes, aí para não recair no absolutismo monárquico entre legislativo, com proeminência, executivo e judiciário. O filme Danton retrata justamente a mais importante das revoluções burguesas, que foi a Revolução Francesa, porque foi uma revolução ímpar com derramamento de sangue e persecução da nobreza, do monarca, né, do rei e da rainha, e uma tentativa de subversão da ordem, porque o povo francês miserabilizado acreditou que a proposta revolucionária que seria implantada após a ruptura revolucionária seria de inspiração russoniana, porque para Rousseau só faria sentido substituir o absolutismo monárquico pelo Estado de Direito republicano se o Estado de Direito acabasse com toda a barbárie, com todo o horror precedente, inclusive com a desigualdade de distribuição de propriedade e riquezas entre as pessoas, para acabar com a miséria e com a indignidade. Para a barbárie, essa era uma finalidade aí crucial para a implementação de um Estado de Direito republicano. No entanto, e é por isso que a Revolução Francesa atraiu jacobinos aí, né, e girondinos de origem burguesa, atraiu a população miserabilizada, e só que após a Revolução, a França passou por vários períodos conturbados, entre eles o chamado período de terror, que foi aí a tentativa do Comitê Revolucionário de colocar ordem no momento pós-revolucionário francês, em que o Robespierre se consubstanciou num novo tirano e cortava as cabeças de todas as pessoas que lhes eram contrárias, como foi o caso de Danton, como foi o caso de tantas e tantas outras, inclusive de pessoas que contribuíram na Revolução, mas assim que se tornaram ameaças ao poder de Robespierre, foram levadas à guilhotina, que é uma invenção francesa, do Messier Guillotin, e esse filme demonstra claramente aí como se deturpa os ideais revolucionários, como a promessa revolucionária, naquele slogan da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, não pode ser realizada pelo Estado de Direito por causa das suas amarras e compromissos socioeconômicos e históricos postos obrigatoriamente, que esse ideal foi só uma propaganda revolucionária para trocar a elite que estaria ocupando o poder, mas agora dentro das estruturas institucionais comandadas pela razão esclarecida do Estado republicano, que é o Estado de Direito, e aí o filme mostra para a gente claramente o desvirtuamento desses ideais com a persecução de Danton e seus aliados e a morte desses revolucionários franceses. E o filme termina, né, com uma criança
criancinha recitando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Francesa de 1789, justamente para mostrar os contornos infantis, ideais, né, ingênuos de uma percepção humana que foram oportunizados pela ideologia e pelo projeto de totalidade de constituição social burguesa de então, achando que a partir do levante revolucionário e acabando com o absolutismo monárquico, com o controle eclesiástico das relações simbólicas, a humanidade se emanciparia, e não foi o que aconteceu de fato. Então, aí nos desilude em relação à democracia. Já trazendo para o presente, eu sugiro um outro livro um outro filme que nos desilude bastante em relação à democracia, mas nesse caso é um documentário, como eu falei, o documentário é muito importante para perfazer uma sensibilização, para que nós tenhamos contato com a realidade, sempre a partir do olhar da diretora ou do diretor, um diretor ou a diretora de cinema, junto com o roteirista ou a roteirista, ou o conjunto deles e delas, constitui um argumento, que é uma tese da qual esse grupo de cineastas tenta nos convencer. Então, o documentário ele sempre é político e ele levanta uma posição. Nesse caso, no documentário de Petra Costa, chamado Democracia em Vertigem, do ano 2019, nós temos uma ideia aí, né? É um documentário brasileiro, desculpem, que retrata os bastidores do impeachment da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, e também o julgamento do seu antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí a Petra Costa ela vai misturando momentos da sua vida pessoal, mostrando o quanto a sua vida pessoal se mistura aí com a história do Brasil, porque é uma pessoa que tinha contato direto com os espaços de poder, e a Petra vai mostrando o quanto houve uma manipulação das instituições jurídicas formais para uma persecução que é teorizada enquanto lawfare, que é oportunizar as instituições jurídicas e formais do Estado de Direito para finalidades políticas de esvaziamento do conteúdo político de determinadas plataformas, discursos e grupos, aí inclusive instrumentalizando o processo penal e toda a persecução crimes nesse sentido, né? Então, a Petra Costa vai mostrando para a gente o quanto todo o processo de impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff e também toda a estruturação da Lava Jato em persecução ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se constituem como instrumentos para impedir que o seu grupo político, o Partido dos Trabalhadores Brasileiro e os seus aliados continuassem ocupando a forma política estatal. Então, é um documentário bastante interessante. E essa discussão, esse debate de institucionalidade, filosofia, política, instrumentalização das instituições, claro que é um olhar que requer maturidade, estudo, discernimento, porque é óbvio que as pessoas que confundem, né, plataformas político-ideológicas com compreensão do funcionamento das instituições, dizem que qualquer pessoa que identifica a Lava Jato como um caso de lawfare ou o impeachment de Dilma Rousseff como golpe é necessariamente partidária das ideias e das propostas de Dilma, de Lula e do Partido dos Trabalhadores e todo o seu projeto e seus aliados. Vamos desmisturar um pouco isso. A Petra Costa, sim, nos faz entender, intuir, compreender, aí pela interpretação do seu argumento no filme, que ela é uma pessoa partidária das plataformas, dos programas e dos projetos de Lula, de Dilma e do Partido dos Trabalhadores. Digamos assim, que a Petra traz um argumento bastante petista sobre o processo de impeachment e de prisão da ex-presidência e de prisão do ex-presidente. No entanto, por mais que nós não possamos não ter acordo com as plataformas político-ideológicas, os projetos,
os contornos aí de modelo de gestão das gestões petistas, e aí eu não sei qual é a sua posição, mas eu quero dizer que isso não importa, é preciso fazer essa desmistura, essa desvinculação, para que nós possamos compreender de fato, duramente, o que foi esse processo de oportunização de instituições e da persecutio criminis, porque quando nós vemos que as condutas da ex-presidenta Dilma, supostas pedaladas, que foi um adiantamento de valores, que não foi operação de crédito, não autorizada pelo Congresso, já que não configura uma operação de crédito se você não tem dividendos bancários aí, como juros resultantes de operação de crédito. Então, quando se vê que as condutas, na realidade material, não preencheram nenhuma das hipóteses da legislação dos crimes de responsabilidade que são aí, que foram oportunizadas como um motivo para o impedimento da ex-presidenta, conforme previsão constitucional na Carta de 1988. Tanto é que ela foi apenada com o impedimento, com a perda do cargo e do mandato, mas não com a perda de direitos políticos, quando a Constituição é muito clara ao dizer que obrigatoriamente devem sobrevir as duas penalidades, tanto a perda do cargo e do mandato, quanto a perda de direitos políticos por 8 anos. E não foi o que aconteceu, porque foi um acordo para o afastamento da presidenta do poder e todo o que representava o seu projeto e o projeto do seu partido para o Brasil, e que não tem nenhum lastro de legalidade, não foi de fato um crime de responsabilidade. E, concomitantemente, tantos outros governadores de estado e prefeitos de município faziam as mesmas manobras financeiras e não foram impedidos por conta disso, sob o pretexto de pedaladas fiscais. Presidentes anteriores a Dilma, predecessores dela, também fizeram isso, e o seu vice, Michel Temer, assinou vários decretos de supostas pedaladas e também não foi impedido porque colaborou com o golpe e assumiu o governo. Então, nós vamos vendo o quanto, na verdade, a ex-presidenta não cometeu nenhum crime tipificado na lei, então ela não foi impedida por uma questão jurídica, jurídico-penal, de maneira nenhuma. Ela foi impedida porque havia uma correlação de forças políticas que a expurgou do poder. E essa mesma correlação de forças políticas é que agora, por exemplo, diante da gestão do presidente Bolsonaro, tem amainado as tensões, apesar de haver críticas à mídia, da mídia e de setores da sociedade em relação a algumas políticas do seu governo, principalmente, especialmente em relação à economia e à pandemia e ameaças da institucionalidade democrática até certo ponto, o próprio presidente Jair Bolsonaro comete várias condutas que poderiam muito mais facilmente e diretamente, logicamente, pela subsunção jurídico-formal, serem encaixadas em crimes de responsabilidade, mas muitas condutas mesmo, e, no entanto, não sofreu processo de impedimento. Então, para deixar claro que não foi uma questão jurídica, nem jurídico-penal, foi sim um subterfúgio político chamado muito claramente de golpe, porque é o que foi, um golpe jurídico-institucional com colaboração do parlamento e omissão do judiciário brasileiro, inclusive do STF, para o afastamento da presidenta, da mesma forma que a condenação do ex-presidente Lula no processo da Lava Jato se revela pelos autos sem provas, aí sem lastro probatório que enseja a condenação, e nós sabemos que pela Constituição, na dúvida, deve-se absolver o réu, mas ele foi condenado por convicções e não por provas, para que fosse retirado da possibilidade de pleito e que o seu Partido dos Trabalhadores e seu grupo político voltasse ao poder. E tudo isso culminou na ascensão do protofascismo e na ocupação de Jair Bolsonaro do poder. E isso ficou claro quando o juiz que conduziu e deveria ser imparcial o julgamento da Lava Jato, que foi o Sérgio Moro, foi convidado como um prêmio de ter afastado Lula da disputa e Bolsonaro ter ganho a eleição para ser ministro da Justiça, e depois o próprio Sérgio Moro se retira do governo e faz várias acusações sérias a Jair Bolsonaro que também não ensejam crime de responsabilidade e processo de impeachment, como o próprio Moro poderia imaginar que aconteceria. Então, diante de toda essa oportunização, configuração, nós vemos o limite da forma política e nós vemos que a suposta institucionalidade constitucional, democrática, jurídica, o Estado de Direito, o princípio da legalidade aí,
cantado lá nas revoluções burguesas para substituir o absolutismo monárquico por um outro regime, que é o Estado de Direito liberal moderno, que vai se reconfigurando ao longo do tempo, mas mantém a sua essência de ser a forma política do modo de produção capitalista, como diz o professor Alisson Mascaro no seu livro Estado e Forma Política, ele só serve aos propósitos que interessam a replicação do valor e ele não tem compromisso de fato com uma forma política institucional legalista, republicana, democrática, constitucional. Muito pelo contrário, aliás, a forma política do capitalismo, dirá Mascaro e outros estudiosos na mesma vertente, como eu, que a forma política típica do capitalismo não é necessariamente a democracia, e sim uma alternância entre democracia e fascismo, sendo privilegiada aquela que mais possibilita a reprodução do valor e a expansão da totalidade capitalista num dado momento histórico. E aí, nos países de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil, nós tivemos muito mais períodos de exceção, de totalitarismos, ditaduras, porque esse é o regime preferencial para países de capitalismo dependente ou de capitalismo periférico, para que possa continuar subserviente à acumulação nos países de capitalismo central. Já nos países de capitalismo central, há uma predominância de regimes democráticos, mas nenhum é incólume, como nós acabamos de ver com os Estados Unidos da América e como historicamente nós vimos acontecer com a Alemanha, por exemplo, a Itália, Portugal, Espanha e outros países do mundo, e aqui, claro, para a gente, nas ditaduras civis militares. Então, a Petra Costa nos mostra claramente que essa democracia se esfacela nesse processo, e é por isso que um projeto antidemocrático, protofascista e contrário aos direitos humanos de Jair Bolsonaro chega ao poder e ocupa essa estruturação, e nós estamos nos encaminhando para um recrudescimento de uma configuração fascista, que inclusive neofascista, porque nós estamos em outro regime de acumulação, que não é o regime típico do fascismo do século XX, que é o fordismo, mas estamos num neoliberalismo mais hiperbolizado, de maior selvageria do capital, e que convive muito mais com o regime de exceção fascista do que com as amarras da institucionalidade jurídica republicana e democrática. E aí, então, por isso, eu deixo essa recomendação aí com essa minha percepção de que a cineasta me parece bastante petista, não necessariamente devemos ter essa inclinação para entendermos o seu argumento, e o seu argumento tem bastante substrato se nós avaliarmos, inclusive do ponto de vista jurídico, o processo que culminou na eleição de Jair Bolsonaro, e nisso que ela demonstra para a gente, que é essa divisão do Brasil entre um pensamento claramente totalitário, autocrático e protofascista, e também um pensamento aí entusiasta, mitificador, de paternalização, né, em relação à figura do ex-presidente Lula da Silva. E aí fica a pergunta, né, como nasce o fascismo? O fascismo, ele às vezes parece para muitas pessoas um desvio na história da humanidade, um algo, né, que pareceu assim uma irracionalidade ao longo da história da humanidade. E há pensadores, por exemplo, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, numa obra clássica que é a Dialética do Esclarecimento, que vão mostrar para nós que, na verdade, a ascensão do totalitarismo hitlerista na Alemanha foi um auge do projeto burguês, liberal, iluminista, da razão esclarecida moderna, que consegue chegar ao seu apogeu, ou seja, o Hitler é a encarnação do arquétipo do herói burguês da modernidade aí, que quer implementar um projeto racional, estético, ordeiro e totalitário no mundo. Então, o fascismo não é um desvio, como insiste em narrar, por exemplo, um cinema conservador de uma indústria cultural ideologizante de captura do pensamento, e aqui estou propondo filmes que vão num outro sentido, certamente.
Então, eu vou sugerir um filme incrível que vai mostrar aí, como diria também Hannah Arendt, nas origens da barbárie, nas origens do autoritarismo, do totalitarismo e também na banalidade do mal, com Eichmann em Jerusalém. Nós vamos ver que muitas pessoas pensam, né, que o mal que era encarnado por Hitler, como se Hitler tivesse emergido das profundezas do inferno assim e de repente tivesse capturado a Alemanha e coagido toda a população da Alemanha a se converter ao nazismo, quando na verdade isso é um processo histórico que vem sendo constituído ao longo do tempo na Alemanha, inclusive pela teoria do direito, porque as perspectivas de Savigny de que o espírito do povo pode se sobrepor ao acumulação de legalidade pode ser aí o substrato, o ensejo de teorias como Carl Schmitt, aí que vão fundamentar a possibilidade de uma ordem jurídica de exceção totalitária, autocrática, que é a ordem nazifascista, e que as pessoas se tornam fascistas, elas se deixam aí seduzir pela autocracia, pelo totalitarismo, a partir de uma vida sem pensamento, quando não se tem vigilância, consciência crítica, reflexão filosófica dialética, percepção material de como se dão as relações nas totalidades do capitalismo que estrutura toda a nossa sociedade. Quando não se tem essa percepção e vai se vivendo aquela vida autômata de acordar todo dia para ir para o trabalho, obedecer ordem no trabalho, voltar para casa, se alimentar, aí consumir produtos da indústria cultural, também assim nas horas de descanso semanais, nos fins de semana, por exemplo, e aí o que se converte em salário, trabalho assalariado, é para consumir coisas aí das quais nem se precisa para ver se preenche esse vazio existencial. Essa vida de reprodução aí e de somente uma vida a serviço de uma sociedade das mercadorias e não de pessoas, em que todas são produtoras individuais, ninguém pensa a própria existência, esse é o pasto vasto para que o fascismo aí se espalhe rapidamente. E Hannah Arendt, numa perspectiva conservadora, não crítica, não marxista, vai enxergar isso por outro viés também quando vai colocar essa questão da vida sem pensamento, do sujeito sem capacidade de reflexão crítica, que não é um sujeito necessariamente maligno. Inclusive, o fascista não se percebe como alguém que é terrível, que é maligno. Pelo contrário, o fascista se percebe como um cidadão de bem. E todo fascismo ou nazifascismo se alimenta de uma ideia de cisão da humanidade. É como se eu dividisse a humanidade entre aqueles que são merecedores e aqueles que não são merecedores. Então, de um lado do muro, um muro simbólico ou não, como era um muro de Donald Trump, né? Mas do lado de um muro simbólico ficam aqueles que são considerados cidadãos de bem, cumpridores da lei e da ordem, boas pessoas, corretas, aí bons pais de família, bons cristãos, e de outro lado ficam os excluídos, os inimigos, os desviantes, os sub-humanos, aqueles que podem e devem ser exterminados. Então, se na Alemanha nazista e na Itália fascista, do lado de lá do muro dos excluídos, estavam aí os ciganos, os comunistas, principalmente judeus, pela característica antissemita do nazismo hitlerista, mas também pessoas com deficiência, estrangeiros, pessoas não brancas, diversas pessoas aí que não se enquadravam no ideal de pureza e de perfeição, principalmente hitlerista, de uma estética totalitária e opressora, deveriam ser exterminadas. Então, para elas, se nega a humanidade. Negando-se humanidade, nega-se subjetividade jurídica, deixam de ser sujeitos de direito, então continua valendo o Estado de Direito republicano e uma espécie de contrato social e de legalidade, mas só para os cidadãos de bem. Você já ouviu alguém falar direitos humanos só para humanos direitos? Essa é uma ideia claramente fascista. Eu conservo aí a previsão de direitos humanos e sua positivação, só que eu faço uma cisão na humanidade de quem não é merecedor e, de outro lado, quem é cidadão de bem e vai continuar gozando da institucionalidade, da racionalidade jurídica. E no caso dessas pessoas que dizem isso, quem elas colocam
colocam do lado de lá? O bandido. Quem é o bandido no Brasil, por exemplo? É o negro, é a pessoa moradora de periferia, de comunidade, de favela, em todas as cidades do país, é a pessoa miserável, é a pessoa em situação de rua. Para esse, olha como é uma ideia de hierarquização da humanidade. Esse tem que ter todos os direitos fundamentais negados, inclusive direitos humanos mais basilares. Mas para os que se consideram cidadãos de bem, acham que essa institucionalidade será mantida. Então, todo pensamento proto-fascista, ou aquele que é pró-fascista e tende a sustentar e a legitimar um governo fascista ou um regime fascista, aí sim, esse que está no poder de forma institucionalizada, nazista, nazifascista ou neofascista, como nos dias presentes, faz essa cisão da humanidade em que se empodera um grupo, se faz uma percepção imaginária de hierarquização da existência, em que o outro grupo considerado inimigo e inferior pode ser aniquilado. Esse filme, né, A Onda, ou em alemão Die Welle, é muito interessante porque é um filme alemão, ele é dirigido por Dennis Gansel, e esse filme é baseado numa história real, né? Porque vem do livro, é inspirado no livro também com esse mesmo nome, A Onda, de 1981, do autor americano Todd Strasser, é baseado num experimento social da terceira onda real, realizado por um professor de história norte-americano, Ron Jones. Então, é um filme alemão, o experimento foi realizado por um professor aí nos Estados Unidos, mas o filme mostra que na Alemanha seria perfeitamente possível o nazismo voltar, porque cria-se no imaginário dos cidadãos e cidadãs alemãs que o nazismo é uma vergonha, ficou no passado, e as crianças, os jovens, as pessoas das novas gerações acham que é impossível o nazismo voltar. Tem esse imaginário como se o Hitler fosse o grande culpado, o maligno, e ele fosse o desvio malévolo da condução positiva, ordeira, civilizada da humanidade. Só que esse professor mostra que todas as pessoas podem ter uma inclinação fascista no seu interior, se elas não estiverem vigilantes, se elas forem analfabetas políticas, se elas forem analfabetas sociais e filosóficas e não tiverem pensamento crítico, porque ele começa a fomentar aí num grupo de estudantes uma estética aí ordeira, padronizada, higienizada, e um ódio a um outro grupo que é considerado não adepto a essa estética, a esse projeto. Então ele cria gestos que são rituais e identificam o grupo, palavra de ordem, roupas, hábitos, privilégios para esse grupo. E esse grupo de estudantes começa a se tornar altamente fascista, né? E aí com todas as características clássicas do que é o fundamento, o substrato, a legitimidade do regime nazista. Então, esse experimento mostra que toda a sociedade está sujeita ao retorno do nazismo, ao retorno do fascismo, aí com esse professor que vai ensinar uma disciplina chamada autocracia, que é o totalitarismo, que é o fundamento aí da estruturação de forma de gestão estatal, mas que subjaz a toda a autocracia uma legitimidade de um povo, porque se não houvesse legitimidade, não haveria possibilidade da continuidade desse projeto. Então, o fascismo ele não nasce de um tirano que chega ao poder e fala agora todos estão submetidos e todos estão subjugadas às minhas vontades. O fascismo ele surge de uma mitificação de um indivíduo, sempre num pensamento aí caudatário do patriarcado, então é sempre um pai, um macho, sobre o qual toda uma sociedade em esfacelamento por crise econômica, vulnerabilidade, baixa autoestima, pensamento de atraso, né? E crises também das estruturas tradicionais de manutenção do status quo, como a religião, o binarismo de gênero, o patriarcado, a heteronormatividade e heterossexualidade compulsória, o racismo e a superioridade de um grupo étnico sobre o outro. Quando tudo isso começa a ser abalado, uma tendência reacionária de reação de uma população que quer se empoderar de alguma maneira e quer manter aí algo em que se segurar para ainda se considerar importante e se preencher de sentido na vida, porque são pessoas totalmente vazias de ontos e de subjetividade de fato,
Basta você alimentar, fomentar um pouco essa percepção de um grupo ser superior ao outro, ser cidadão de bem, ser destacado, que o fascismo pode ressurgir. Então, esse filme é incrível, eu recomendo veementemente. Aí aproveito para recomendar um outro, né? Que é aí a Arquitetura da Destruição, que trata justamente dessa ideia estética que era uma obsessão de Hitler desde seu livro Mein Kampf, né, Minha Luta, e toda a ideia de Hitler de projeto civilizatório, anti-barbárie, anti qualquer outra modalidade de vida que não fosse a que ele considerava civilizada, ideal, que era da raça ariana, supostamente superior e pura, que deveria ser purificada, por isso a eugenia, que era o estímulo de reprodução de espécimes da raça pura, e a destruição e aniquilação de tudo que fosse desviante, considerado menos humano, subhumano, para esse projeto hitlerista. Então, ele vai mostrar aí, esse filme mostra o quanto tem um apelo estético, né, de padronização de um comportamento. Daí, todos esses símbolos ufanistas de ultranacionalismo. Então, quando se cultua muito a ideia do Estado Nacional, que a gente viu surgir lá com os ideais modernos de Estado Nacional, de direito republicano, como a gente vê como é uma continuidade dos processos da razão esclarecida e da sua criação de institucionalidade, entre as quais a ideia de um Estado nacional, da nação, de onde advém uma percepção de nacionalismo. O ultranacionalismo ufanista que quer alçar a sua pátria, a sua nação a um patamar aí, né, de projeção aí, né, de elevação, necessariamente é a redução de outras, e isso quer dizer xenofobia, totalitarismo, tratar outros povos como inferiores e inimigos, e isso é altamente perigoso, porque enseja, então, a proposta de conquista de outros povos inferiores, que devem ser convertidos ao meu ideal do que é correto, ou então aniquilados para que o seu território seja ocupado por aqueles que verdadeiramente são merecedores. Daí é por isso que Hitler não se contentou com o nazismo na Alemanha e começou a Segunda Guerra Mundial junto com Mussolini, com o apoio do Japão, porque era a ideia de expandir esse ideal higiênico e perfeito do nazismo para todo o planeta Terra. Então, o ultranacionalismo ufanista, ele é beligerante, ele é genocida, ele quer aniquilar outros povos, necessariamente. Então, toda vez que você vê pessoas muito amarradas em bandeiras, em cores nacionais, em símbolos nacionais, nas armas, né, e nos pavilhões, nos brasões, isso é altamente assustador, isso é uma estética proto-fascista. Então, quando a gente começou a ver protestos com essa configuração que a Petra Costa vai mostrar lá no Democracia em Vertigem, daquele pessoal de verde e amarelo, bandeiras aí, aquele frenesi, né, uma convulsão coletiva ali em torno de mitos, aí você vê que é claramente uma manifestação de contornos proto-fascistas, nesse ideal de ultranacionalismo, que não se sustenta em nada, que é claro que é um mito em si, é uma ficção, que as pessoas querem se apegar para se sentirem, dar sentido para a sua vida, que é altamente vazia de humanidade, de subjetividade. E daí esse documentário vai mostrando para a gente os apegos de Hitler, né, com as artes plásticas, o quanto ele cultuava quadros e colecionava quadros, mais especificamente de pintores que ele considerava uma estética perfeita. Daí a arte, que não era arte ultra realista, e de pintores alemães, era considerada arte maldita e era ordenada a sua destruição desses quadros todos, esculturas, assim como dos livros que fossem considerados nocivos ao ideal nacional socialista alemão, nazista, hitlerista, né? Então tem aí um totalitarismo estético também, né? Não só ético, não só político, não só humano, não só biológico, com a eugenia, em toda a ordem. E quando a gente vê aqueles imensos exércitos, aquela imensa população, todas fazendo o mesmo gesto, com a mesma roupa impecável, levando bandeiras, levando pavilhões, tudo isso
isso faz parte de um projeto estético total, que aí você aniquila as diferenças, as desigualdades, as subjetividades. É óbvio que não pode ter democracia quando você quer homogeneizar todas as experiências humanas individuais para corresponder ao único ideal do que é uma forma perfeita de ser humano em espelhamento ao seu líder, ao seu Führer, ao seu mito, a seja lá o que for. Então aí está a ficha técnica desse filme incrível, que é a Arquitetura da Destruição, bastante impactante do ponto de vista estético, para a gente ver por que Hitler cultuava tanto as artes, né, como ele cultuava a música clássica exclusivamente, era um grande fã de Wagner, ouvia aquilo repetidamente, incessantemente, aí, né, numa espécie de transe erótico, de fruição estética de uma arte que ele considerava pura, higienizada, limpa e perfeita, e tudo que não é impuro dentro desse ideal deve ser aniquilado. Daí toda a ideia que vem, só isso é arte, né? Só o que é puro, é estético, é perfeito. O resto não é arte, né? Isso é um pensamento antidemocrático, claro, e que tem aí alguns embriões, alguns germens proto-fascistas, que uma vida sem pensamento, sem reflexão, não está preparada para ficar vigilante em relação a isso. Então, também é um filme que eu recomendo muito. E aí, para a gente entender que os nazistas, assim, eles não eram sujeitos truculentos, ogros, brutos, violentos no trato cotidiano, um dos filmes que eu gostaria de recomendar é esse filme O Pianista. Ele é muito interessante porque ele trata aí de um pianista, né? É um filme franco-germano-britano-polonês, então tem várias nacionalidades de produção do filme, dirigido por Roman Polanski, com um roteiro de Ronald Harwood, baseado na autobiografia do pianista, que é o protagonista desse filme, né, que é o Władysław Szpilman. E aí um famoso pianista que é judeu polonês, trabalha na rádio de Varsóvia, ele circula nos ambientes mais elegantes da sociedade, né, na Polônia. Então, ele é bem quisto por todas as pessoas da alta sociedade, da burguesia, da elite. São sempre jantares muito finos, são sempre festas muito elegantes, todo mundo com as melhores roupas, as joias, se tratando de forma muito cordial, polida, falando de artes, falando de cultura geral, e ele se apresenta como pianista. Então, para a gente ver que o nazista, ele tem essa estética civilizada, e é por isso que ele se considera superior, né? Os outros são inferiores, são sujos, são baixos, não são cultos o suficiente. E esse pianista, ele era muito bem quisto, porque era um grande pianista, executava as peças, as obras, assim, de maneira brilhante. Só que quando a guerra é declarada de fato, né, quando o Reino Unido e a França declaram guerra contra a Alemanha nazista, a família dele, que era de origem judia, é capturada e colocada aí, levada para deportação na Operação Reinhard, para o campo de extermínio em Treblinka. E aí ele tenta recorrer aos seus contatos, as pessoas que eram burguesas e usufruíam aí né, da sua companhia, das suas apresentações de arte, e as pessoas, claro, né, a partir do momento, eu estava ali até ontem tomando champanhe com o sujeito, mas aí de repente vem o ideal de que ele é judeu, ele é um ser puro, inferior. Olha como não tem nenhum fundamento, nem moral, nem filosófico, nem existencial, nem espiritual, nem biológico, porque se provou que não existe diferença de raças humanas pelo genoma humano, nem nenhuma possibilidade, obviamente, de hierarquização, de dizer que uma raça, em qualquer expressão, melhor que a outra, aliás, raças nem existem, né? São ficções sociológicas e não verdades biológicas, mas de um dia para o outro as pessoas passam a tratar ele como um rato, um ser inferior, que é o que os nazistas consideravam sobre os judeus. Tem até um caso de um médico que sempre fazia charadas com ele, e quando ele encontra esse médico, o médico está todo paramentado como oficial da SS, e ele ali, né, naquele pijama listrado,
como prisioneiro judeu no campo de concentração, e isso pauta agora a relação desses indivíduos a partir dessa perversidade que faz esse muro entre as existências, hierarquiza as humanidades e é o fundamento de um genocídio, da destruição de um grupo que é considerado desviante. Então, toda vez que você achar que tem seres inferiores a você e que eles merecem ser exterminados, ser aniquilados, ou de qualquer forma que eles merecem menos que você, menos direitos, menos garantias, menos conforto na vida. É isso o substrato de todo o pensamento protofascista e da manutenção de um regime totalitário fascista no interior de um Estado. E aí tem outro filme emblemático nesse ponto para mim também, que é o filme O Leitor, né? The Reader, que é um filme alemão e estadunidense, né? De 2008, do gênero drama, e baseado no romance Der Vorleser, né? De 1995, do escritor alemão Bernhard Schinke. O filme conta a história de Michael, um estudante alemão que no ano de 58 mantém um caso com uma mulher mais velha, Hannah Schmitz, até que ela subitamente desaparece da vida dele e ele vai reencontrar ela 8 anos depois no banco dos réus de um tribunal para julgar oficiais da burocracia nazista, né, oficiais da SS, provavelmente um dos tribunais, um dos julgamentos de Nuremberg, após a vitória dos aliados e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ela é capturada, né, muito tempo depois da guerra, e eles, depois de manterem esse caso, todo esse relacionamento, ele é estudante de direito e vai encontrá-la ali, né, submetida ao julgamento por ser uma nazista, uma oficial nazista. Só que a mulher que ele conhecia era uma pobre coitada, era uma mulher que verificava o ticket da passagem das pessoas no bonde, não tinha instrução, era analfabeta, daí por isso o leitor, porque ele lê os livros para ela, os romances, e ela mergulha naquele universo de fantasia, e ela se torna afetivamente dependente dele, porque ele traz esse outro mundo ampliado que ela não poderia acessar, que ela não conhecia, tinha uma vida medíocre num apartamento paupérrimo, num emprego mecânico de ficar furando ticket, uma vida sem pensamento, de reprodução automática como um robô, um não sujeito, ela não era um ser humano completo naquela vida que ela levava e não sabia nem ler e escrever. Então, o Michael traz esse universo para ela e ela se apaixona por isso muito. E ele se apaixona por ela, se torna afetivamente dependente nessa relação com uma mulher mais velha que apresenta a sexualidade a ele, traz todo esse outro campo de expansão dos seus horizontes afetivos sexuais, e aí eles constituem essa relação, mas em dado momento ela desaparece, e quando ele encontra ela ali no banco dos réus sendo julgada como nazista, não é aquela mulher que ele conheceu, né? Assim, simplória, ignorante, deslumbrada, sonhadora, quase infantil no pensamento, na sua sede de conhecer universos fantasiosos e alegre e leve. Como ela poderia ter matado tantas pessoas, colaborado para a morte de tantas mulheres judias no campo de concentração, como foi o caso? Não era um ser humano perverso, não estava ali uma monstruosidade evidente naquela mulher. Isso é chocante. Isso é o mesmo argumento que está no Eichmann, em Jerusalém, da Hannah Arendt. Quando ela vai assistir ao julgamento do Eichmann, como correspondente, né, do The New Yorker, financiada pelo governo dos Estados Unidos da América, ela como uma mulher judia que fugiu ao Holocausto, ela acha que vai encontrar um ser monstruoso, maligno, perverso, que gostava de perversidades. Alguns nazistas eram assim, como Josef Mengele, por exemplo, que viveu muito tempo no Brasil e decorava a sua parede com olhos de crianças gêmeas nos quais ele injetava tinta, e se havia morte, depois ele colecionava isso. É um sujeito sociopata, perverso, com várias perturbações claras, mas não é o caso de todo nazista, como imaginário conservador de continuidade do capitalismo quer fazer a gente crer, para não
não percebemos o quanto o nazismo é só uma continuidade do nosso modo de vida e da nossa sociedade capitalista, vivida em função de vender a força de trabalho e consumir mercadoria, sem reflexão, sem pensamento. E na culminância é nisso que chegamos. Estamos a ponto de, o tempo todo, porque não temos capacidade de reflexão. Quem não tem ontos, não tem ethos, não tem ética, não consegue se parametrizar eticamente muito claramente na vida. E aí, o Eichmann, quando a Hannah Arendt chega lá, era um senhorzinho bonzinho, pacato, que certamente seria um cidadão de bem, aquele que cumprimenta os vizinhos, que rega suas plantas, que acaricia seu cão ou seu gato, que é um bom pai, um bom marido, um bom cumpridor da lei e da ordem. E os fascistas, os nazistas, eles se veem como cidadãos de bem. Quando perguntado por que você matou todas aquelas pessoas, a Hannah, interpretada belíssimamente pela brilhante Kate Winslet, assim como o Eichmann no julgamento dele, vão dizer, porque eu estava cumprindo ordens. Para eles, aquilo era um trabalho mecânico, como apertar um parafuso, apertar um botão, furar um ticket, né, num bonde, é a mesma coisa, né? E aí, daí a banalidade do mal, quando não se choca com cadáveres aos seus pés, com 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas, por exemplo, mortas por Covid-19, no momento que eu estou gravando este vídeo, porque serão mais em muito pouco tempo. Quando as pessoas continuam vivendo como se nada acontecesse, frequentam festas, eu estou precisando ir para uma festa, isso é a banalidade do mal, isso é a vida sem pensamento, isso é fascismo, isso é pelo menos um embrião, um germe, como eu disse, se não é já em estágio mais avançado de desenvolvimento. Então, é um filme belíssimo, com interpretações belíssimas, que eu recomendo veementemente, dirigido brilhantemente por Stephen Daldry, de 2008, uma coprodução entre os Estados Unidos e a Alemanha, né? E aí, né, como é que nós podemos lidar, como que as teorias da ética e do direito vão trazer para a gente estratégias de tentar lidar com uma situação de fascismo tão dramática como essa? Aí eu vou recomendar um filme que é agridoce, que é o filme La Vita è Bella, de 1997, brilhantemente dirigido e protagonizado por Roberto Benigni, então, que é o diretor e o protagonista do filme, e ele é trazido aí pela Wikipédia como comédia dramática, porque o filme se passa na Segunda Guerra Mundial, onde Guido Orefice, um judeu dono de uma singela livrariazinha judaica na Itália fascista, é capturado porque ele é judeu e é mandado para um campo de concentração em Berlim, junto com seu filho pequeno Josué, e a sua mulher, a sua esposa, é mandada para o campo de concentração na ala feminina. Então ele se separa da mulher, ele é completamente apaixonado por essa mulher, que é o amor da sua vida. E ele, desculpe se eu me emocionar, esse filme é difícil. E ele passa o filme todo tentando fazer o garotinho, Josué, não perceber o horror em que ele está implicado e transformar aquilo num jogo, como se ele estivesse numa colônia de férias e aquilo tudo fosse um jogo. Então ele consegue dar um contorno lúdico para o pior horror que se está experienciando. Então, é uma estratégia psíquica de sobrevivência da conservação daquilo que pode ser um devir, uma esperança de futuro, que para ele é o seu filho. Então, ele até no momento da sua morte... professora, você dá muitos spoilers nesse vídeo. Aqui não é para eu fazer propaganda do filme e falar assistam para você conhecer a história com clímax, narrativa, né? Como a gente toma contato com romances de maneira infantilizada, como se fossem conto de fadas, e fica esperando por um desfecho surpreendente ou feliz ou etc. A narrativa para a gente ela é importante como substrato de uma reflexão. Então, mesmo no momento da sua morte, o Guido ainda consegue manter a capacidade de transformar aquilo numa cena lúdica, engraçada, leve para o seu filho, com essa força de quem acredita num devir, de quem tem uma esperança num depois, né? Mesmo na situação mais extrema. Essa é uma forma de lidar, assim, que requer uma força psíquica existencial muito grande, que pode ser uma estratégia
para a conservação do nosso bem-estar diante de uma situação que extrapola os limites da possibilidade de sobrevivência, de saúde mental humana, quando nós estamos vivendo numa situação claramente protofascista ou diante de um regime fascista, muitas vezes nós adoecemos, nós entramos numa depressão profunda, numa desesperança, nós não conseguimos fazer mediações emocionais com a realidade. Então, esse filme do Roberto Benigni é fortíssimo e é belíssimo, porque mostra para a gente a necessidade de uma força, e que isso também é uma força antifascista, isso também é um comportamento antifascista. Nós conseguimos conservar aquilo que nós sabemos que é verdadeiro, que é belo, que é caro, que é o amor, que é a esperança, que são os nossos valores do que é a justiça de fato, do que é o bem, né, e do que o que deve prosperar na humanidade. Então, é uma estratégia, e pode ser uma estratégia ética, né? E é uma proposta ética de superação do horror, mas ela não pode vir sozinha, né? Porque, no fim, se ela vem sozinha, você acaba, de fato, morrendo, como acontece com o Guido. Há outra possibilidade de enfrentamento dos regimes fascistas, e aí que eu vou trazer uma reflexão para vocês, porque se os fascistas, eles, por exemplo, nós vamos ver na teoria do direito com Carl Schmitt, o Carl Schmitt vai dizer o seguinte: olha, a lei ela só deve ser aplicada, ela só tem validade porque ela tem legitimidade. O que dá a força para a lei, né, não é a sua forma, né, não são os seus requisitos formais de validação e de normatividade, mas sim o que está subjacente, que é o conjunto de valores, é a realidade e os pactos sociopolíticos, econômicos, históricos que legitimam a existência daquela lei e que ela continue sendo aplicada. Então, a lei ela tem por finalidade a manutenção da ordem. Enquanto a ordem for legítima, a lei continuará sendo legítima e continuará sendo aplicada. Se a ordem se altera, de nada vale. A letra da lei se torna morta e aí o poder o poder é o fundamento de legitimidade do direito e da legalidade. Se o poder e o direito entram em conflito, o que deve prevalecer é o poder, se o poder tiver legitimidade popular. É por isso que eu digo que as ideias de Zavini podem ser um assoalho para a compreensão de Carl Schmitt, e Carl Schmitt é o jurista do fascismo. E aí Carl Schmitt se coloca frontalmente contra uma ideia de Hans Kelsen de que o que faz o direito ser direito é a formalidade da norma jurídica. Se ela for válida, vigorosa e eficaz, é direito e é norma e, portanto, deve ser aplicado. Não é bem assim, né? E o Kelsen chegou ao limite de ser judeu, ser foragido do Holocausto nos Estados Unidos, vítima direta do nazismo, e perguntado: professor Kelsen, a sua teoria pura do direito fundamenta o direito nazista como válido, como norma jurídica válida, legítima, então, com todos os requisitos de normatividade, validade, vigência, vigor e eficácia? Kelsen foi obrigado a dizer que sim, porque o que faz o direito é a forma e não o conteúdo. Eu posso escrever no conteúdo coisas injustas, imorais. Numa teoria purista formal kelseniana, o direito não tem compromisso com a moralidade, com a ética, com a justiça. E esse também é um olhar da crítica dos debates da derivação, mas, claro, por um viés altamente crítico e de compreensão materialista, que vem, por exemplo, de Alisson Mascaro, de Hockenhirsch, de Pachucanes, de que o direito é forma jurídica e que ele realmente não tem compromisso necessariamente com a ética, com a justiça, com a moral, mas sim com replicar as formas sociais da totalidade capitalista. E aí é por isso que no começo desse filme brilhante de Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios, a gente vê uma cena em que o sujeito que está escondendo uma família judaica aí para proteger essa família, vejam, a conduta desse sujeito diante dos nossos valores é justa, é moral, mas aquilo que ele estava fazendo é crime, é ilegal. Então, não necessariamente o que é ilegal é imoral e o que é legal é moral. Deixando clara essa ideia que é auseniana ou
que vem da crítica do direito, que direito e moral não se confundem estruturalmente. E Carl Schmitt, percebendo isso, se torna o maior jurista do nazismo, porque vai falar, olha, a lei só faz sentido quando ela funciona para determinado propósito, que é a manutenção da ordem e a vontade do poder. Se a vontade do poder muda e a ordem vai se alterar, o direito não é nada. E não foi isso que aconteceu aqui no Brasil, retratado no documentário de Petra Costa, Democracia em Vertigem? Não foi lei que foi aplicada ali, foi outra coisa. A lei é um pretexto, é uma desculpa, né? Então, esse filme, belíssimamente dirigido por Quentin Tarantino, com produção de Lawrence Bender, atuações ali impecáveis, belíssimas, né? Christoph Waltz dando um show nesse filme. Bastardos Inglórios, em português de Portugal chama Sacanas Sem Lei. É um filme também teuto-americano, de 2009, e aí ele conta a história de dois planos para assassinar líderes políticos na Alemanha nazista, um planejado por uma jovem francesa judia proprietária de cinema, né, a Xoxana, e outro por um grupo de soldados judeus aliados liderados pelo tenente Aldo Rhine. Esse filme trata os estadunidenses como heróis, né, antinazistas, mas é uma abordagem interessante, porque eu faço uma pergunta ética, né? A violência, ela é sempre antiética, ela é sempre imoral, porque lá no ideário iluminista, da razão esclarecida, das revoluções burguesas, né? Aquela ideia de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, né? Eu posso não concordar com o que dizes, mas morrerei pelo direito de dizê-lo. Então eu morro pela liberdade do outro, mesmo que essa liberdade possa me aniquilar. Colocar esses valores num patamar elevadíssimo, que é o fundamento do idealismo do que é a democracia, do que é o republicanismo liberal, formal, burguês, clássico, né? Isso vai dizer para a gente que nós temos sempre que ser pacíficos, passivos, que temos que acreditar nas institucionalidades, na legalidade, né? Por exemplo, quando Lula se entrega à prisão num processo eminentemente ilegal, uma condenação sem provas, um caso de lawfare, um juiz totalmente parcial, né, que tem projetos políticos a partir daquela condenação de perseguição contumaz do réu, quando o juiz deveria proteger os direitos fundamentais do réu. Enfim, toda uma situação. E o Lula se entrega, ele estava sendo altamente legalista, iluminista, acreditando no direito, na forma jurídica, acreditando no Estado, na forma política, nas instituições estatais, que o judiciário um dia vai dizer que ele é inocente e a verdade prevalecerá, né? Claro que também tem uma estratégia política de entrar para a história como um Marte dessa perseguição que foi esse caso de lawfare no Brasil, e numa situação que não tinha escapatória, mas também, né, por exemplo, o Evo Morales, que passou por uma situação semelhante recentemente, fugiu, né? Não necessariamente você tem que cumprir o período de prisão, né, se você não acredita. Eu acho aquela atitude extremamente legalista e idealista de que a justiça, o direito, a ordem, né, todos esses imaginários iluministas nos quais a gente tem que se agarrar, porque eles constituem o que é toda a base estrutural da nossa sociedade moderna, que estão em esfacelamento com a pós-modernidade, com a hiperbolização do capitalismo, com o valor que está em crise e com o trabalho abstrato que tende a desaparecer, né? Todo um horror que a crítica do valor vai trazer, por exemplo, e tal. E que alguns autores chamam de pós-modernidade, né? De modernidade em esfacelamento. Então, é tentar se agarrar a alguma coisa, acreditar no direito, que é uma pena, né? Porque se você ler o Pachucanes, você vai entender qual é a verdadeira finalidade e qual a verdadeira estrutura vertebral do direito, né? Qual é a sua marca genética da qual ele não consegue se dissociar. Então, a gente acreditar que sempre a democracia, a legalidade, a paz, a ordem, a submissão, né? Esse espírito pacífico, isso é que é ético, que é moral, que é justo em qualquer momento, isso é subvertido pelo filme Bastardos Inglórios, porque o Aldo, né, junto com os seus aí, subalternos, o seu grupo de bastardos inglórios, e a Xoxana cometem atos extremamente violentos em situações em que o argumento do diretor tem de nos fazer achar que aquilo é que é o correto, é que é o ético.
E o Tarantino faz muito isso, né? O Tarantino sempre tem um argumento nos seus filmes que a violência nem sempre é antiética. Há momentos em que a violência é ética, ou é moral, é justa, ou é a única ética possível. Quando nós colocamos isso, fica muito difícil, porque nós vamos falar, mas qual é o parâmetro? Né? Quem vai dizer o que é ético e antiético numa situação em que se autoriza a violência? Né? E a mesma coisa, por exemplo, estaria no filme O Que É Isso, Companheira, de Bruno Barreto, de 1997, que retrata o sequestro do embaixador estadunidense pelo Movimento Revolucionário 8, o MR8, durante a ditadura civil-militar, e é trazer um pouco esse imaginário do Bastardos Inglórios para a nossa realidade com esse filme do Bruno Barreto, por exemplo. Né, porque a gente vê esse grupo do qual o Fernando Gabeira fazia parte, e o filme é baseado no livro dele, O Que É Isso, Companheiro, mostra que naquele momento aquela era uma atuação justa. Então era ilegal, era um crime gravíssimo que aquelas pessoas estavam fazendo, mas era uma estratégia única possível para um devir, diferente daquele do Roberto Benigni, que é tentar aí se submeter e levar com leveza para acreditar nas próximas gerações e no futuro, né? Mas fazer um enfrentamento direto, um enfrentamento armado, que pode ser criminalizado, tipificado como crime, porque nem sempre o crime é imoral, o crime é injusto. Às vezes o crime é justo e ele é o único caminho para a emancipação e para a suplantação no estado de subjugação de qualquer possibilidade emancipatória e de humanização. Então, da mesma forma como os burgueses fizeram a sua revolução e mataram muita gente, isso que ninguém fala, para que a gente tenha essa sociedade de hoje, com todas essas instituições que a gente considera aí indeléveis, insuperáveis, inexoráveis, o Estado, o direito, os três poderes, o judiciário, a lei, a ordem, a polícia, a burguesia fez uma revolução sangrenta que era crime na época e rompeu com o status quo em direção a um outro modelo de sociedade que era a sua emancipação. Mas agora, quando essas investidas são contra a burguesia, se são anticapitalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, se tem contornos aí de ruptura com todo o status quo, aí não, aí essa violência é inaceitável, aí a democracia, os direitos humanos são acúmulos de toda a humanidade, e não de só grupos privilegiados, e não podem ser rompidos em nenhuma hipótese. E esses filmes vêm numa contramão de uma reflexão ética. Mas, sem dúvida nenhuma, e prometo que estou encerrando, o ponto mais alto de tudo isso é Bacurau, esse filme de 2019, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. É um filme franco-brasileiro de 2019, que se passa num futuro próximo distópico, em que eu não sei se vocês repararam no filme, ele se passa no estado de Pernambuco, na cidade chamada Bacurau, mas não sei se vocês percebem no filme, o Brasil está dividido. Existe o Brasil do Norte e existe o Brasil do Sul. Se vocês assistirem ao documentário da Petra Costa, vocês vão ver que depois da eleição de Dilma Rousseff em 2014, os protofascistas brasileiros queriam a divisão do Brasil porque eles achavam que o Nordeste não sabia votar porque elegeu gestões petistas, e eles queriam o Aécio Neves, e aí eles se radicalizaram ainda mais contra a democracia, os direitos humanos e qualquer projeto desenvolvimentista social, de alguma forma, de implementação de algum modelo de Estado social em respeito à Constituição e aos direitos humanos, que eles votaram no Bolsonaro, e o Bolsonaro conseguiu aí absorver todas essas demandas, todos esses afãs daquelas pessoas que já vinham aí da eleição de Dilma Rousseff em 2014 com aqueles levantes aecistas, né? Então, aqueles protestos ali, né, verde e amarelos, com danças coreografadas, toda aquela estética horrenda do que é a arquitetura estética do fascismo brasileiro, que tem um outro contorno estético que não é aquela estética ordeira e civilizada, por exemplo, do nazismo alemão, é outra estética, mas tem uma estética total, né, totalitária própria.
E nós vamos ver que essas pessoas queriam a divisão do Brasil, né? E aí, no filme do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelles, o Brasil está dividido. Existe o Brasil do Norte, ali onde está o Nordeste, Pernambuco, Bacurau, altamente empobrecido, miserabilizado, e existe o Brasil do Sul. E aí aparece lá, né, numa tela, num caminhão, procurado pelo Brasil do Sul, né? Aí aparece a foto do Lunga ali, porque ele é considerado um criminoso altamente perigoso, que se ele for ao Brasil do Sul, ele vai ser condenado provavelmente à morte, né? E quando vem aqueles motoqueiros do Rio e de São Paulo, né, um homem e uma mulher, achando que eles são brancos e que vão ajudar os gringos a exterminar a população de Bacurau, olha como é fascista o pensamento. Achar que as pessoas do Nordeste, do Norte do Brasil, são seres inferiores, são menos humanos, são bestas, são quase animais e podem ser caçados. Não foi esse o pensamento que se teve para escravizar pessoas negras numa diáspora forçada de África? Não foi esse o pensamento que se teve para fazer o genocídio da população indígena dos povos originários e tradicionais dessa terra? Isso não é uma ficção do Juliano Dornelles e do Kleber Mendonça Filho. Pode efetivamente acontecer e é um desejo e uma possibilidade para essas pessoas que queriam, por exemplo, a divisão do Brasil, achando que o povo nordestino é um povo menos humano, inferior. Então, eles vêm ajudar a caçar os gringos a caçarem o povo nordestino, porque eles acham que eles são tão brancos quanto os gringos, e aí os gringos falam, não, vocês não são brancos, vocês são latinos. Isso é interessantíssimo, porque muito interessante, na minha opinião, porque todo fascista, quando vem aquele muro de quem é o cidadão de bem, o incluído, o raça pura, o perfeito, o que vai estar protegido do lado de cá do muro fascista, e do lado de lá, o inimigo, o bandido, o desviante, o judeu, o comunista, o gay, o negro, a mulher, feminista, etc, etc. O fascista, ele sempre acha que ele vai estar do lado incluído do muro. Mas quem te garante isso, fascista? Porque quem determina quem vai ser preservado e quem vai ser exterminado é quem estruturar o poder. E esse poder é dinâmico, ele é fluido. O próprio Carl Schmitt diz isso. O poder e a ordem se reestruturam e se modificam o tempo todo. E é isso que vai ser a norma, a lei, né? E não a legislação escrita e positivada. Então, quando nós apoiamos o fascismo, a sua cabeça pode estar do lado de lá a qualquer momento. Isso não aconteceu com o Sérgio Moro? Ele não agora odiado pelos bolsonaristas e considerado um inimigo do bolsonarismo? Ou com João Dória, governador de São Paulo, ou com Joyce Hasselmann, que era líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, na Câmara, na verdade na Câmara. Entendem? A qualquer momento você pode ser jogado pelo lado de lá, para o lado de lá do muro. Se eu tenho um regime fascista genocida que tem o poder de vida e morte sobre mim, que ainda não é o caso do Brasil, pelo menos por enquanto não diretamente, só por omissão, como no caso da pandemia de novo coronavírus, ou do planejamento de necropolítica e genocídio permanente que as populações negras, periféricas, trans no Brasil e gays e lésbicas sempre sofreram historicamente. Mas não como foi, por exemplo, as ditaduras civis militares aqui, principalmente a partir do AI-5, não como foi de fato o nazifascismo na Europa. Mas se isso se instala, você pode ser colocado do lado de lá e ser decapitado a qualquer momento. E isso não é só exclusividade de regimes fascistas. Olha o que Robespierre fez. Olha como a forma política e a forma jurídica não garantem nada, nunca garantiram historicamente. E aí, ficar defendendo o Estado, direito, mais direitos, achar que a democracia institucionalizada, liberal burguesa é a solução, é uma ilusão, porque isso pode voltar para o fascismo a qualquer momento. Esses direitos humanos conquistados são rasgados do dia para a noite quando não interessam mais ao poder e ao capital. Enfim, né? E aí vem essa proposta desse debate desses diretores. Existem situações em que a violência é a única ética, é a única moral, é a única solução justa, digna, possível. E aí eles vão dizer contra o fascismo, sim. Se um fascismo que está me caçando, que vai me matar, que vai me exterminar, tem que ter a resposta à altura. E é isso que Lunga e todo o povo de Bacurau faz com os gringos que estão caçando eles como se fossem animais. E aí, né, com isso eu gostaria de encerrar, mas antes eu vou somente aqui aí mostrar o cartaz de Bacurau para vocês. É um filme assim impressionante
que tem várias reflexões em vários aspectos. Cada vez que nós assistimos, nós descobrimos mais questões profundas nesse filme. Vou deixar para vocês aqui, né? Tem umas referências bibliográficas. A ABNT fala para a gente colocar só referências, mas como os filmes eu já dei ficha técnica, tudo, eu não coloquei a filmografia aqui, daí ao longo da exposição. Essas são as obras filosóficas em que eu me baseei, de teoria do direito, que eu mencionei aqui para tratar dessa aula, desse vídeo. E eu espero que, apesar de ser longo, vocês tenham gostado. Eu quis fazer mais ou menos o que o Zizek fez no Manual Prático de Ideologia. Claro, eu não sou nenhum Zizek, eu não tenho nenhuma diretora brilhante como ele teve, uma edição para mostrar trechos do filme e licença de direitos autorais, mas eu espero que essa reflexão tenha suscitado muitas outras em vocês e agradeço terem acompanhado até aqui. Muito obrigada e até a próxima.